Olá, meninos, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje a mais uma aula e para iniciarmos nós vamos partir de uma frase, ela viajou, uma frase completa, semanticamente perfeita, coerente e que comunica muito bem. Essa informação já é suficiente para nós entendermos aquilo que é a intenção do nosso interlocutor, ou seja, quando ele diz que ela viajou, a informação não precisa de mais detalhes, porque a importância que se dá ao enunciado é justamente essa viagem. Agora, nós poderíamos ter a pretensão de acrescentar a esse enunciado outras informações que complementariam, não é? Ela não deixaria de ter o seu sentido base, mas agregaria a ela mais informações. Por exemplo, quando eu coloco nesse enunciado, ela viajou muito. Ela viajou e ela viajou muito, verifiquem aí que há uma diferença de sentido importante. Eu não estou simplesmente dizendo que ela fez uma viagem, mas ela fez muitas, intensas viagens. O que eu acrescentei aqui? Uma ideia de intensidade. Então, ela foi fazendo viagens e mais viagens. Essa é a minha intenção, não apenas de dizer que ela foi uma vez, mas que ela foi várias. Outra palavra que eu posso acrescentar aqui é quando essa viagem ocorreu. Então, eu poderia dizer que ela viajou hoje, estabelecendo essa frase a ideia de tempo. Pensem que essa viagem, além de ser muito importante essa afirmação, ser hoje, ter sido ontem ou há meses, faz muita diferença para o estabelecimento da comunicação. Então, eu também aí evidencio a importância desse momento. Uma outra ideia que nós poderíamos indicar é para onde ela foi. Então, eu poderia dizer que ela foi para a Europa. E ao estabelecer essa ideia de lugar, nós também passamos a dar uma importância. Ela não foi para um lugar qualquer. Eu quero enfatizar para onde ela foi. Também poderia querer agregar a ela a ideia de que ela não fez essa viagem sozinha. Ela foi acompanhada. Então, ela viajou com a amiga. Acrescentei aqui uma ideia de companhia. Já que ela foi para a Europa, será que não é importante nós dizermos de que ela foi? Qual o meio utilizado? Então, ela foi de avião. Então, o fato dela ter utilizado esse meio de transporte passa a ter também uma significação, porque ela poderia, por exemplo, ter ido de navio. Mas, ao agregar esse meio específico, eu com certeza tenho uma intencionalidade diferente. Ainda nessa frase eu poderia dizer que ela viajou calmamente. Se a gente pensar que, por exemplo, ela foi de avião, que para muitas pessoas isso pode ser um terror, né? A gente já estabelece uma relação de tranquilidade com o nosso interlocutor. Então, eu estou querendo afirmar esse modo e esse modo passa a ser importante. Eu poderia agregar a essa frase inúmeros sentidos. Eu poderia agregar um valor negativo, eu poderia indicar a finalidade, ou seja, vários elementos foram acrescentados. Mas veja que quando eu digo aqui nessa frase base, eu tenho o elemento que pratica essa ação e a própria ação, eu estou acrescentando informações a essa ação e não ao elemento que pratica. Então, esse elemento que indica essa ação, nós vamos dizer que ele é um verbo. E como eu posso ter certeza de que ele é um verbo? É quando eu consigo conjugar essa palavra. Então, eu vou dizer, eu viajo, tu viajas, ele viaja, nós viajamos, vós viajais, eles viajam. Veja aí, ó, que provoquei uma mudança a partir das pessoas que foram realizando essa ação. Aí nos garante que realmente é verbo. Então, como que a gramática chama aquelas palavras que vão unir ou acrescentar sentidos ao verbo? Vamos lá, então? A gente vai chamar isso de advérbio. O que é advérbio a partir do que nós estudamos, do que nós vimos aqui?
É a palavra que vai acrescentar uma ideia de circunstância ao verbo. Ao verbo. Olha só que legal. Mas, Juscelia, eu ainda não sei o que é circunstância. Circunstância é um valor, é um momento, né? Vamos pensar numa relação social. Quando nós vamos sair, a nossa preocupação básica é a roupa que nós vamos utilizar. Então, ao estarmos vestidos, ninguém vai criar nenhum estranhamento. Mas escolher, por exemplo, se eu vou usar um tênis ou um salto alto, se eu vou colocar um colar de pérolas, de brilhante, ou simplesmente uma correntinha, faz muita diferença porque depende da circunstância, da ocasião que eu vou fazer essa escolha. Então, o advérbio seria essa circunstância, essa ocasião, de acordo com a intenção, com o momento que eu vou produzir o meu sentido. Ok, meninos? Então, nesse momento aqui, ao escolher um advérbio de intensidade, eu tenho uma intenção, nesse momento é importante. Ou, no momento dessa comunicação agora, né, que já é um outro momento, que circunstância, então, eu poderia dizer, eu poderia utilizar a ideia de lugar, de companhia, né, de modo? Qual é o mais importante nesse momento? Mas vamos ainda observar que, na frase, a menina é feliz, a gente vai ter aqui, poderia ter, acrescido essa frase, a menina é muito feliz. Mas, quando nós nos apropriamos dessa frase, acrescentando muito, o muito está intensificando o quê? Está intensificando a ideia de feliz. O que é muito? É essa felicidade. Só que feliz aqui está desempenhando a função de caracterizar. E a gramática vai dizer que a palavra que caracteriza vai ser chamada de adjetivo. Ah, então esse advérbio também pode agregar valor ao adjetivo? Sim, nós vimos que pode ser ao verbo, mas aí nós já estamos tendo uma realidade que o adjetivo também tem essa intenção alterada. Nós poderíamos dizer que ela mora longe demais. A quem se refere o demais? O demais se refere ao longe. Eu estou intensificando o quanto é longe a moradia. Então, veja que antes de observar que essa palavra modifica essa, vamos pensar que longe está se referindo a quê? Longe está dizendo onde ele mora. E mora é o quê? Mora é um verbo. Como é que a gente vai saber que mora é um verbo? Vamos conjugar novamente? Eu moro, tu moras, ele mora. Nós moramos, vós morais e eles moram. Comprovamos então que isso aqui é um verbo e que comunica bem. Agora, se eu quis acrescentar uma ideia ao verbo, então, Juscelia, longe seria um advérbio porque está acrescentando uma circunstância ao verbo? Sim, muito bem. A gente tem um advérbio aqui. Então, quer dizer que eu tenho um advérbio e há um outro advérbio acrescentando uma ideia a outro advérbio? Sim. Olha que coisa interessante. Vamos acrescentar um pouquinho mais de informação ao nosso conceito. Então, advérbio é aquele que expressa uma circunstância ao verbo, ao adjetivo e a outro advérbio. Mas eu percebi aí, Juscelia, nessa sua frase, que quando o advérbio ele vai se relacionar a um adjetivo ou a outro advérbio, ele também vai estabelecer uma ideia de intensidade. Então, é comum que ao relacionar-se com o verbo estabeleça várias circunstâncias. E quando lida com esses dois elementos, a intenção é intensificar isso. Exatamente essa ideia. Então, nós vamos observar que normalmente, quando esses advérbios relacionam-se ao adjetivo ou ao outro advérbio, é nessa intenção realmente de intensidade. Ok? Aí nós vamos ver
algumas diferenças, né, que foram sendo construídas a partir da formação do nosso advérbio. Por exemplo, nós temos a formação de um advérbio a partir de uma palavra e nós vamos ter a construção a partir de de uma palavra ou mais aqui, né, de duas ou mais palavras. Então, isso modifica na hora de classificar? Na hora de dizer a circunstância, não, mas na hora de eu chamar esse elemento, eu vou dar um nome muito parecido, que nós vamos chamar de locução adverbial. Agora eu estou começando a notar o que seria mais ou menos locução. Locução seria, na gramática, todas as vezes em que, ao invés de eu produzir uma palavra só, eu vou ter duas ou mais com valor dessa única. Por exemplo, quando eu digo vou comprar, na realidade você quer dizer comprarei. Mas nós temos uma locução porque dois verbos exerceram a função de apenas um. É isso que a gramática está dizendo. Olha, isso aqui eu só precisei de uma palavra, então nós temos um advérbio. Aqui eu tive necessidade de colocar mais elementos, então ele passa a ser uma locução. Como expressa uma circunstância para o verbo, uma locução adverbial. Entenderam, meninos? Todas as vezes que na gramática você tem dois elementos ou mais representando um só, a gente vai chamar de locução. Locução verbal, locução prepositiva, locução conjuntiva, locução adjetiva. Então, são dois termos ou mais que vão representar ou querer dizer apenas um, certo? Um grande beijo, qualquer dúvida mande aí para nós. Até a próxima aula!